Está gravando, está gravando. Tô olhando errado, né? A câmera é aqui. Gravando, pessoal. Sei que ando um pouco sumido, deixa eu só confirmar mesmo ali a cor. Sei que estou um pouco sumido, é muita correria, resolvendo algumas questões aí do meu dia a dia. E eu só falo isso nesse começo de aula para quem me acompanha há muito tempo e que é acostumado com muito conteúdo. Saibam que eu não parei, que eu não vou parar. É que às vezes as questões da vida elas acabam consumindo muito tempo. Porém hoje sentei aqui nesse sofá, liguei a câmera, coloquei um microfone e quero falar com você, ensinar você, trazer também uma reflexão em cima disso sobre tempo de pausa entre os tiros. Então deixa o joinha no vídeo que eu não vou editar esse vídeo, né? Tô numa baita de uma correria, no momento estou sem editor também. Então ele vai direto e reto. Deixa o joinha, se inscreve no canal se não for inscrito e escreve o número 5 nos comentários. Se você tá comigo aqui, se você quer mais vídeos com mais frequência, digita 5 nos comentários. Vamos lá. Tema da aula: tempo de pausa entre os tiros. Quando eu penso na pausa, primeiro, né, um treino de tiros, o que ele tem que ter? Ele tem que ter o volume, que é o número de tiros. Então, 10 de 400, 4 km de volume de tiro. Não estou somando aqui o aquecimento e aquele trote depois do tiro, mas o número, né, o volume da parte intensa. Então, primeiro eu defino o volume de tiros, de intensidade. Se a pausa for ativa, se eu faço esses 10 de 400 com 1 minuto de pausa parado, eu tenho ali um volume na parte principal do treino de 4 km. Se esses 10 de 400 têm uma pausa ativa de 200 metros trotando, eu tenho 9 pausas, porque são 10 tiros, uma pausa entre cada tiro. Eu tenho que somar 9 vezes 200 metros. A cada 5 tiros eu tenho 1 km a mais de volume na parte principal. Não é um volume intenso, mas é um volume. Se são 3 de 2.000, 6 km de tiro. Enfim, entendido isso aí. Então tem que saber o volume de intensidade da sessão. Depois eu defino o tempo de pausa, que é o que eu quero trazer aqui uma reflexão, um ensinamento sobre isso. Defino se essa pausa é ativa ou passiva, né? Se é parado ou trotando. E esse é um outro ponto, né? Volume, tempo de pausa e quando eu faço esse tiro? Dentro da minha periodização e principalmente dentro da minha semana. Qual é o melhor dia para fazer uma sessão de tiro? Tá, isso aqui fora o último ponto, que é a intensidade. A intensidade do tiro. Eu não posso esquecer a intensidade do tiro. Eu falei do volume, não falei da intensidade. Então a intensidade é eu saber o tempo de cada tiro e esse tempo é ligado a um pace. Quando é um tiro mais longo é mais fácil, porque se o tiro de 2 km é para 8 minutos, é pace de 4,0. Se eu faço 6 de 1 km para 3,50, o pace é de 3,50. Agora, quando é um tiro mais curto, eu vou pelo tempo, só que eu tenho que saber a referência desse tempo em relação a pace. Por exemplo, se um tiro de 400 está ali marcado na planilha para 1 minuto e 30, 1 minuto e 30, qual pace que é? É pace de 3,45 por quilômetro. Então, durante 400 metros, entenda que é durante 400 metros, eu estou correndo num pace de 3,45. Correndo nesse pace de 3,45 durante 400 metros, eu faço 400 metros, olha, estou falando muito essa palavra, em 1 minuto e 30, certo? Logo saiba que esse não é o seu pace de prova. Nossa, eu fiz a sessão aqui, aí eu somei o tempo de 10 de 400, eu fiz ali 4 quilômetros, né, porque é a soma dos 10 de 400 no pace de 3,45. Vou entrar numa prova de 5 km e vou correr a 3,45. Não vai, pequeno gafanhoto. Esse é o pace do tiro de 400 metros, com pausa no meio. Seu tiro de 1.000 já vai ser mais lento do que 3,45. Então esse não é o seu pace de prova, não vai ficar iludido aí. Ilusão só abala o coração. Então não vai ficar iludido com isso. Tá? Entenderam então que tem que ter um treino de tiros? Recapitulando, volume
de intensidade, né? Eu preciso saber o volume da parte principal, que são os tiros. Tenho que saber a intensidade de cada tiro e tenho que saber o tempo de pausa. Basicamente é isso. Aí entra a parte que vocês tanto me perguntam, professor, o que é melhor, pausa ativa ou pausa passiva? Eu diria para você que nenhuma nem outra. Nós já tivemos aí vários estudos que mostram que a pausa ativa ela ajuda na remoção de lactato, que é aquilo que deixa a sua perna pesada. Mas hoje nós sabemos também que o lactato não é em si um vilão, né? Porque ele vai trabalhando fisiologicamente ali e de certa forma ele até ajuda se você tiver um organismo adaptado. Não estou falando que é do nada e não estou falando que o lactato não vai pesar sua perna. Mas se você estudar um pouco mais a fundo, você verá que o lactato em si ele não é um vilão. Claro que um acúmulo muito alto para uma pessoa que não está adaptada vai fazer ela quebrar. Mas enfim, não é aula de fisiologia aqui também. Só que recapitulando, o lactato eu consigo remover e tirar um pouco mais essa sensação de perna pesada com uma pausa ativa. Entendido? Quem entendeu escreve entendido nos comentários. Quero ver se você está comigo aqui na aula. Escreve entendido. Então na pausa ativa eu tenho isso. Eu tenho uma remoção um pouco maior do lactato e eu aumento o meu volume de treino. Na pausa passiva, que é parado, eu tenho que definir bem essa pausa. E nessa pausa, teoricamente, eu recupero um pouco mais. Porque eu estou totalmente parado. Claro que não pode pegar celular no meio, tá, pessoal? Esquece celular no treino, pelo amor de Deus. Não vai acabar o mundo, não. 15 minutos de treino sem celular. Esquece o celular no meio do treino. Concentra. Concentra. Nós estamos numa época que, pelo amor de Deus, as pessoas não conseguem concentrar em nada. Na pausa parado, onde você não vai pegar com o celular, esse é um conselho que eu estou dando, você acaba recuperando um pouco mais. Aí é claro, na pausa parada eu tenho que pensar no tempo da pausa. Se eu dou uma pausa parada de 30 segundos, eu não estou recuperando mais do que uma pausa ativa de 200 metros trotando, que eu vou levar 1 minuto e 20, por exemplo. Tem um parênteses aqui. Tá, definido isso, eu tenho entendido isso no caso, qual é a minha prova-alvo? Qual é a distância da minha prova-alvo? Qual a intensidade que a minha prova-alvo demanda? Se eu vou correr uma maratona, eu sei que eu não vou fazer tiro em zona de VO2 no período específico. Então eu não vou ficar fazendo tiro absurdamente rápido. Eu farei aqueles tiros mais longos, em pace de prova ou pouquíssima coisa abaixo, um volume maior de intensidade na sessão. Então para que eu vou usar uma pausa onde eu preciso de volume para correr bem uma maratona e uma meia também? Para que eu vou usar uma pausa parado, sendo que eu posso aproveitar aquela sessão e colocar uma pausa ativa, onde eu agrego mais volume na minha sessão e onde eu sei que a intensidade não é tão alta, então eu consigo recuperar com uma pausa ativa. Em contrapartida, se eu estou treinando para 5 e 10 km, onde os tiros têm uma intensidade muito alta, para que eu faria, no caso, para que fazer? Olha aí, tem hora que confunde isso daí. Por que fazer, essa seria a frase, Pasquale, por que fazer uma pausa ativa, agregando muito volume em uma sessão que eu busco uma intensidade muito alta? 5 e 10 você precisa de uma intensidade muito alta na sessão de tiro. Então por que eu vou fazer uma pausa ativa se eu quero segurar a intensidade? O principal aqui é segurar a intensidade lá no teto, em zona de VO2 máximo, enquanto na maratona e na meia eu faço tiro na zona de limiar, que é uma Z4 aqui. Certo? Essa questão de zonas de treino você pesquisa no meu canal que tem outros vídeos sobre isso. Então você tem que entender a sua prova-alvo, isso vai determinar a pausa, tá? Dando alguns exemplos, pessoal, lembrando que são exemplos, não é você pegar aqui e querer aplicar e falar que fui eu que falei para você aplicar. Aqui é uma aula, uma reflexão. Tudo que eu falo você precisa de um treinador para colocar isso no papel. Para montar uma periodização, para que faça sentido. Então eu darei alguns exemplos sobre pausa. Vamos pensar aqui em um tiro de 200 e 400, só para dar uma reflexão. Uma pausa
parado, boa para esses tiros, ela vai girar em torno de 1 minuto. 45 segundos a 1 minuto é uma pausa boa para segurar uma intensidade. Agora, eu posso fazer uma pausa também de até 1 minuto e meio para um tiro de 400, se eu quero trabalhar nessa sessão uma intensidade muito alta. Por exemplo, corredores de meio fundo, corredores ali de prova de 800, de 1500, quando eles fazem tiro de 400, a pausa é maior. Só que é um outro tipo de treinamento. Então o tiro deles é extremamente rápido. São atletas por natureza que já têm uma predominância de velocidade mais alta. Eles estão entre o velocista e o fundista. Eles estão no meio. É o meio fundo. Não tem velocidade suficiente para ser velocista. Assim como a resistência deles é boa, mas como a velocidade deles também é acima da média de um fundista, um corredor de longa distância, eles estão no meio. Então eles chegam a fazer pausa de 1 minuto e meio, de 2 minutos. Só que é outro contexto, são corredores de 800 metros e de 1.500 metros. O corredor de 5 e 10 km, uma pausa de 1 minuto e meio já é uma pausa bem longa. Bem longa. Eu particularmente não uso com os meus alunos da minha assessoria online individualizada à distância. Eu particularmente não uso, certo? Inclusive, se você tiver interesse em treinar comigo à distância, eu tô deixando um link aqui embaixo para você me chamar e entender como funciona o meu trabalho, certo? Lembrando que eu só aceito pessoas comprometidas e que querem evoluir de verdade, né? Se vir aqui achando que vai evoluir do dia para a noite, que vai ser preço de banana, nem mande mensagem. Eu trabalho com um número restrito de pessoas que querem evoluir na corrida. Se você quer mesmo, me chama aqui nesse contato que está na descrição do vídeo. Agora vamos lá. Pensando em um tiro de 1000, o que é uma pausa boa para um tiro de 1000, uma pausa passiva? 1 minuto e meio a 3 minutos. Essa é uma pausa que funciona muito bem. De repente, treinando para uma maratona, uma pausa, se eu for fazer essa pausa passiva. Lembra que eu falei que ativa é mais interessante, mas não é uma via de regra. Eu não sou obrigado a fazer a periodização inteira para maratona só com pausa ativa. Nada impede uma pausa passiva também. Na reta final de preparação para maratona, eu coloco pausas passivas para os meus alunos, porque eu estou tirando aquele volume, então eu já reduzo o volume da pausa ativa e eu estou mexendo um pouquinho na intensidade, aumentando um pouquinho na reta final da preparação. E aí eu tiro a pausa ativa, aquele treino muito com volume muito grande, porque eu já estou entrando no polimento, reduzindo esse volume. Então 1 minuto e meio para uma intensidade de tiro de 1000, que é ali ritmo de prova, é uma excelente pausa. Uma intensidade maior, eu posso fazer uma pausa de 2 minutos, 2,5 até 3. Nada impede que eu faça uma pausa progressiva. Ou seja, vou fazer 6 de 1000 essa semana com 3 de pausa. Semana que vem 6 de 1000 para a mesma intensidade, ao mesmo tempo, só que com 2 minutos e meio de pausa. Então eu vou reduzindo essa pausa, sem mexer na intensidade. Se eu reduzo a pausa e a intensidade cai, eu tenho que aumentar a pausa ou rever a intensidade. A ideia é não mexer na intensidade. Então aí seria uma pausa interessante também. O mais importante, né, que aqui eu não estou passando exatamente a pausa aqui, é para você entender como que funciona. O mais importante de uma sessão de tiros é ela ser muito bem programada. Se você determinou 15 de 400 para tempo X, tem que sair para esse tempo X. Se não saiu, a solução não é ficar aumentando a pausa. Na maioria das vezes, a solução é diminuir a intensidade. Não ache, mesmo você corredor de 5 e 10, que a intensidade lá no teto é a melhor do mundo. Tem muito corredor de 5 e 10 que faz tiro rápido para dedéu. Olha que quem que fala dedéu hoje em dia, né? Acho que ninguém fala, né? Igual fala meu chapa. Ô meu chapa. Isso é um negócio que ninguém mais fala. Mas eu falo. Entenda você, corredor de 5 e 10, que nem sempre o tiro muito rápido vai fazer você correr rápido. Se a pausa está errada e se você está fazendo muita força nesse tiro. Tem que ser rápido, mas tem que existir transferência desse rápido para o dia da prova. Logo, partindo para a parte final desta aula, mas ainda não acabou, escreve aqui aula. Não, escreve 7 nos comentários. Fala número agora que é mais fácil. Escreve 7 que eu quero ver se você chegou nesse momento da aula, 14, 13 minutos. Escreve o número 7 nos comentários.
Então entenda que o treino de tiros ele tem que ter uma boa ciência, né? Trazendo para a pausa ativa também, para não ficar vaga essa pequena aula. A pausa ativa, pessoal, quando é um tiro muito longo, ela pode ser em torno de 1 km. Então eu posso fazer tiro de 3.000, 3 km com pausa ativa de 1 km, trotando leve. Se é um tiro mais curto, um tiro de 400, 200, 600, a pausa ativa não pode ser de 1 km, senão eu recupero mais, eu fico mais tempo na recuperação do que no estímulo. Então uma pausa ativa boa para tiro de 200, 400, 600 até 800 é uma pausa de 200 metros trotando. Essa pausa já está legal. Mas assim, quando você faz o tiro, primeiro coloca na sua cabeça que vai ter que fazer força. Só que coloque na sua cabeça que é uma força inteligente, não é um esforço à toa. Não é um esforço de ficar vomitando. Não é um esforço de ficar machucando em toda a sessão de tiro. Não é assim que funciona. Com o tempo você vai aprendendo a entender o seu corpo e aí você vai regulando a pausa. O número de tiros pode estar errado, você pode estar fazendo muito tiro ou pouco tiro. Pode estar fazendo muitas sessões na semana. Eu aconselho corredores que treinam entre 4 a 5 vezes na semana a fazerem uma sessão de tiro. Porque você tem que trabalhar bastante limiar e o volume como um todo. Não se passa mais tempo do treinamento fazendo tiro do que rodando. A maior parte do tempo você está rodando, variando as intensidades da rodagem em leves e em zona de limiar. Zona de limiar e zona de ritmado. Zona de limiar, ela diz respeito a um ritmo que eu seguro esse ritmo porque ele é intenso, mas eu seguro ele entre 40 a 50 minutos em média. Então é um ritmo forte que eu vou suportar ele por uma média de 50 minutos. Esse é o limiar. É o meu máximo por 50 minutos em média. O ritmado ele é um pouco mais lento. O ritmado eu suporto 28, 30, 32 km. Então eu fico ali 2 horas, 2 horas e meia correndo nesse ritmo. Entendeu? Tanto o limiar como o treino ritmado são treinos com um pace que eu tenho que seguir. Só que esse aqui eu seguro por até 50 minutos, esse aqui eu seguro por horas. Eu corro uma maratona nesse aqui. Então você não passa mais tempo fazendo tiro do que no limiar e no ritmado e no leve, que é a base aeróbica. A maior parte do tempo em si você está no leve, fazendo rodagens, passando o tempo no asfalto, batendo o pé no chão. Certo? Eu sei que é uma aula um pouco mais complexa, eu sei que eu não passei aqui para você uma receita de bolo, mas se você assistir com calma, se você conseguir se concentrar e anotar tudo que eu falei nessa aula, você consegue de certa forma colocar no papel um treino de tiros. Periodizar é uma outra coisa, é um pouco mais complexo. Eu posso te ajudar nessa parte. Não é ajudar, é prestar o meu serviço para você através da minha assessoria online à distância. É só você me chamar no contato que está aqui na descrição. Inclusive no final do vídeo eu vou deixar o depoimento de um aluno para você ver que o trabalho funciona. E é isso. Eu espero ter agregado na sua vida, espero ter trazido conhecimento para você. Se gostou, deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários: eu cheguei até o fim. Olha, agora é uma frase grande, hein? Eu cheguei até o fim. Eu quero ver quem chega no final dessas aulas, que de certa forma são longas hoje em dia, né? Porque hoje em dia tudo tem que ser muito curto. Tem que ensinar a fazer um bolo em 30 segundos. Mas eu quero ver quem tá comigo dentro disso, porque eu sou o cara mais do conteúdo, da coisa um pouquinho mais longa. Eu ainda valorizo muito isso, certo? Tamo junto, um abraço e eu vou desligar a câmera. Vou desligar porque eu não quero editar nada desse vídeo. Valeu, pessoal!